Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Então, iniciando aqui nossa segunda aula de MySQL, na verdade, por enquanto apenas conceito de banco de dados, né? A gente vai iniciar MySQL na próxima aula, mas eu quero iniciar aqui para vocês a questão do conceito, né? O que é o banco de dados, tipos de banco de dados, a diferença entre dados e informações, enfim, são essas coisas mais conceituais. Antes da gente começar a iniciar na prática mesmo, porque é importante, né, saber essa primeira parte teórica para ter uma base e fundamento para pôr em prática, né, nos vídeos futuros. Então vamos lá. Nosso conteúdo de hoje, a gente vai ver o que é um banco de dados, né, os tipos de banco de dados que tem vários tipos aí, dados versus informação, qual a diferença dos dois, tá? É uma diferença bem sutil, mas bem importante. E os famosos sistemas de gerenciamento de banco de dados, famoso SGBD. É, tá, então vamos lá. O que é um banco de dados? A piadinha aqui realmente é um banco feito de dados, mas não é bem isso, tá? É a piadinha meio bem antiga. Mas na verdade é o seguinte: um banco de dados ele é uma estrutura organizada na qual se pode armazenar dados de forma estruturada, podendo ser facilmente consultada a qualquer momento por um programa ou pessoa, permitindo extrair informações. Então, resumidamente, o banco de dados é um local onde eu armazeno dados ali, onde eu armazeno pequenos dados ali dentro, de forma que futuramente eu possa consultar esses dados, eu possa ir lá dentro desse banco de dados e pedir para ele esses dados, na qual eu possa montar e extrair informação. É, uma forma bem simples assim, eu acho até bem bobinha de tentar imaginar o que é um banco de dados, que eu falo com meus alunos sempre, eu tento passar uma forma um pouco mais abstraída, não tanto a parte de TI, de informática. Vamos imaginar o seguinte, é, imagine aí vocês, tá? Na mente de vocês, na memória de vocês, todos os seus amigos. Tá? Aí fala, não tem amigo nenhum não, mas poxa, por favor, né? A gente sempre tem um amiguinho pelo menos, nem foi imaginário. Mas assim, brincadeira à parte, vamos lá. Imagine todos os seus amigos. Agora, imagine esses amigos que são homens, certo? Então, seus amigos que são homens. Agora, imagine seus amigos que são homens, maiores de 30 anos. Ah, pode ser que não tem, beleza, mas pensou, não pensou? Não tornou nada, não tem nenhum, mas pensou. Agora vamos filtrar mais ainda. Então, eu quero seus amigos que sejam homens maiores de 30 anos e casados. Tá? E a gente filtrou mais ainda. Então, quando a gente pensa em amigos, a gente traz mais dados ali, né? A gente traz todas as informações que a gente tem ali. Não importa pra mim se é homem ou mulher, não importa se é casado ou solteiro, não importa a idade, não importa a criado religioso, nada disso. O que importa é que é amigo, certo? Quando eu falo para trazer homens, então eu excluo dessa montante, eu excluo as mulheres. Então eu estou filtrando essas informações dentro do meu banco de dados. Na verdade, eu estou filtrando esses dados lá dentro. Tá? E através disso, eu extraio apenas aquilo que eu preciso. Tá? Isso pode ser feito por um programa, através do relatório, através de filtros, através de campos que eu possa ir filtrando, ou mesmo pessoas. Tá? Por exemplo, um papel eu posso ter uma pasta ali que eu guardo minhas contas, meus boletos das minhas contas pessoais. Isso é um banco de dados também. Tá? Ali dentro tem todas as informações de todas as contas que eu paguei. Eu posso pegar esses dados e organizar por mês, por ano, mês, por tipo de conta, se é uma conta de cartão de crédito, se é conta de telefone, água, luz, contas avulsas, enfim. Então eu posso estruturar isso e organizar isso. Tá? Isso também é um banco de dados, certo? Eu posso ter ali um TXT, um arquivo de texto simples, na qual eu guardo ali sei lá, uma pequena agenda de número de telefone. Também é um banco de dados, certo?
Ah, um arquivo Excel, uma planilha Excel, também é um banco de dados. Ah, eu tenho um. Ah, a gente vai ver esse tema de orçamento depois, mas eu tenho aqui na minha empresa, eu tenho um sistema que faz toda a parte contábil, a parte fiscal, a parte de logística, são tudo guardado dentro do banco de dados. Tá? Então, o conceito do banco de dados é esse. Beleza? Certo. Próximo ponto. Tipos de banco de dados. Eu coloquei aqui os mais comuns, tá? E até a gente se confunde um pouco, porque eles são bem parecidos, esses três primeiros. São bem parecidos, tá? O tipo de dados em cada objeto, ele armazena ali dentro dele dados que realmente é um objeto, realmente é um objeto de uma linguagem. Um objeto Python, um objeto C Sharp, um objeto C++. Ele armazena dentro dele, armazena um objeto em si, tá? Esse objeto, quando for consultado, ele não precisa ser transformado. Ele já vem pronto para poder utilizar. Então eu guardo ele pronto e pego ele pronto. Tá? É bem sutil. Um banco de dados a documentos, tá? Esse a gente vai confundir bastante com o NoSQL, NoSQL. Esse tipo de banco de dados a documentos, ele guarda informações num formato específico dele. Por exemplo, eu tenho um tipo de dados chamado MongoDB, ele guarda dentro dele um tipo de dado chamado JSON, que é um JavaScript Object Notation, né? A grosso modo, é um pouquinho diferente, ele grava um binário de JSON, mas para não confundir, vamos falar apenas que é um JSON. Então, dentro do MongoDB, ele guarda um documento chamado um documento JSON com aquelas informações que eu preciso. Tá? Já um banco de dados NoSQL, que é um Not On SQL, ele mistura um pouco do relacional com o tipo de dados a documentos. Ele guarda dentro dele também o documento, porém eu posso ou não usar SQL dentro dele, certo? E o mais comum aqui entre eles, que a gente utiliza bastante, utiliza no dia a dia até, são os bancos de dados relacionais, o banco de dados relacional, que a gente vai ver que no caso um deles é o MySQL. Esse tipo de dados relacional, eu consigo criar estruturas bem estruturadas, bem organizadas, né, ligadas entre si, na qual eu uso meus dados de forma menos redundante possível. A gente vai ver isso em formas normais, né? A gente vai ver as formas, mas eu consigo fazer ligação de uma tabela com a outra, de um dado com o outro. Por exemplo, o mais comum de dar exemplo, eu tenho um lugar onde eu guardo meus produtos. Eu tenho um lugar onde eu guardo minhas categorias desses produtos. Dentro desse lugar que eu guardo os meus produtos, ali dentro eu vou ter um campo, vou ter um local onde eu vou dizer de qual produto, aliás, de qual categoria esse produto pertence. Então, meu produto notebook, ele pertence à categoria informática. O meu produto bola de basquete pertence à categoria esporte, né? Então eu vou ter dentro da tabela, dentro do local, eu vou ter uma relação para outra coisa definindo o que é isso, né? Então, definir que esse produto é um complemento de esporte, que esse produto é de informática, que esse produto é vestuário, que esse produto é alimentício e assim por diante. Então, tem relações entre as tabelas, entre os locais ali, certo? Então, esse é o principal que a gente vai utilizar, tá? O mais usado hoje, na verdade. Todos eles há vantagens e desvantagens, tá? Não vou entrar muito em detalhes porque para não prolongar muito, mas todos eles existem vantagens e desvantagens de ser utilizado, ok? Tá, beleza. Vamos falar então sobre dados e informações, certo? A grosso modo, eu coloquei aqui algumas características deles, né? Por exemplo, dados ele vem de forma crua, sem formatação, sem nenhum significado e depende do contexto. Por exemplo, se eu disser para vocês que uma data, sei lá, 2002. Beleza, isso é um dado, 2002. Agora, se eu disser para vocês que no ano 2002 o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, tá, isso é informação, porque eu tenho ali
um dado que foi tratado, ele foi formatado, ele tem um significado, existe dentro de um contexto dentro do contexto do futebol, contexto da data que ocorreu a Copa do Mundo. Ah, então a diferença entre os dois é essa. Um dado, ele vem de forma crua. Eu armazeno no meu banco de dados, como o nome já diz, eu armazeno dados. Através desses dados que eu armazeno, eu extraio isso, como a gente fez o filtro lá dos amigos lá, eu extraio isso de forma que eu trago informação, tá? Então, usando o exemplo do amigos, eu posso dizer que todos os meus amigos, que eu tenho 5 amigos casados maiores de 30 anos, e vamos supor que eu tenha dentro, eu tenho um campo que eu guardo a data de casamento, né? Um ano de casamento. Então, posso dizer que eu tenha 5 amigos maiores de 30 anos que são casados, nas quais 2 se casaram no ano de 2016, por exemplo. Então, isso é informação que eu tenho. Agora, se eu trouxer amigo 5 2016, isso são dados, não tem significado nenhum, né? Precisa ser tratado para poder virar informação. Ok? Certo. Então, sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá? Ah, esse sistema de gerenciamento de banco de dados, ou SGBD, eles são softwares, são programas, tá, criados para poder manipular o banco de dados, para poder manipular esses dados que estão lá no meu servidor. Existem vários entre eles, alguns gratuitos, alguns open source, pagos, é, enfim, tá? Alguns rodam em todas as plataformas, outros não rodam. Então isso depende muito da situação, tá? Alguns mais robustos, outros mais rápidos, não tanto robustos. Então depende da situação, tá? Eu listei aqui alguns, todos eles são relacionais, tá? Aqui no caso, porque esse vai ser nosso foco, né? Que é trabalhar com banco de dados relacional. Entre eles eu citei o MySQL, tá? Hoje pertence à Oracle, ela comprou uns anos atrás o MySQL. Eu tenho aqui o PostgreSQL, que na minha opinião é o banco de dados open source e free mais robusto que tem, né? Para grande massa de informação, para mim ele é melhor que o MySQL. Porém o MySQL é mais rápido, eu acredito, pelo que eu venho observando, o MySQL é mais rápido em relação a trazer dados à consulta, né? Eu tenho o Microsoft SQL Server, que esse aí é da Microsoft. Esse só roda em Windows, né? É bem robusto, bem usado em grandes aplicações também. Eu tenho o Oracle, também é muito usado em banco, em ambiente mais business, assim, mais empresarial. Né? Eu tenho o banco de dados SQL, é o SQLite, né? Que ele é um arquivinho de texto, na verdade, que você consegue gravar ali dentro. É bem legal para desenvolvimento, para teste. Você está desenvolvendo ali, não quer conectar no banco de dados real, lá em produção. Você cria uma cópia SQL na tua máquina, vira um arquivo .db ou .sqlite, né, SQLite, e aí você consegue utilizar ele na tua máquina mesmo, no localzinho. Um arquivo um banco de dados bem legal para trabalhar para desenvolvimento de teste. Tá? Não só para isso, eu consigo também, por exemplo, fazer um espelho para uma consulta, para um filtro bem grande que eu quero fazer. Enfim, várias atividades para SQLite. Tá? Eu tenho o DB2, que é da IBM. Eu trabalhei com esse banco também, gostei bastante, mas muito robusto, muito forte, porém um pouco burocrático. Né? Tem algumas coisas lá que são bem burocráticas de trabalhar. Eu tenho o Firebird, que é da Interbase, que é mesmo o fabricante do Delphi. Né? Geralmente o pessoal que trabalha muito com Delphi aí usa bastante Firebird. Tá? E entre outros também que existe, os outros no SQL, por exemplo, o CoachDB, que é um ataque de documento, eu tenho o MongoDB, tenho o Redis, tenho vários outros bancos de dados também aí, tá? Não só relacional. Beleza? Certo. Então é isso, tá? Então por hoje é isso, a gente vai ver apenas parte conceitual da coisa. Na próxima aula, tá? A gente vai fazer instalação. Né? Eu ia fazer hoje, mas eu já tenho instalado aqui no meu computador, como eu uso Linux, eu não queria desinstalar, instalar de novo, dar pepino a revirir, então eu vou criar 2 máquinas virtuais na próxima vez, eu vou instalar no Linux, instalar no Windows, né? E a gente vai fazer isso junto aqui durante a aula. A gente vai ver o conceito de servidor, banco, tabela, colunas e registro, criar um servidor local, um banco de dados local e uma tabela com colunas. Básico, tá?
De começo, como falei, não vou me preocupar muito com as formas normais, tá? Eu vou criar tudo com texto corrido mesmo, vou passar alguns tipos de dados, mas eu vou criar tudo com texto corrido. Futuramente a gente vai entrar um pouco, vai modelar isso de forma melhor, vamos pensar de forma modelagem mesmo, ok? Então espero que gostem aí do vídeo, curtam aí, dão um joinha, curtam o canal aí, se inscrevam no canal, tá? Compartilhem com os amigos aí, vamos fazer um movimento legal pra gente aprender mais MySQL, beleza? Aqui quem falou aqui com vocês é Gilson Reis. Espero ter passado um pouco de conhecimento para vocês. Beleza? Forte abraço, fique com Deus.